Olá, meus queridos alunos. Voltamos com o nosso programa Veras News, o segundo do ano de 2015. E como prometido no programa anterior, começaremos com a crise hídrica no Brasil. Senhores, de toda a água existente no planeta Terra, a maior parte não está disponível para o consumo humano. Segundo dados da ONU, 97% da água do planeta é salgada. Já existe tecnologia para dessalinizar a água do mar, mas isso é economicamente inviável. Esquece, tá fora, tu não vai beber dessa água salgada. Tá bacana? 1,5% da água do planeta também não está disponível, porque é água que está nas geleiras e no subterrâneo. Tu não vai ficar subindo na Cordilheira dos Andes para Lambegelo e a água do subterrâneo está numa profundidade tal, que é mais fácil o capeta beber essa água do que você. Então essa não está disponível para gente. E 0,8% da água do planeta é água que está no corpo humano, suspensa no ar, na estrutura dos vegetais, no solo inacessível, ou é água que já está em alto grau de poluição. Somando tudo, galera, 99,3% da água do planeta não está disponível. Resultado, sobrou apenas 0,7%. Menos de 1% da água do planeta é que está disponível para você usar na agricultura, na indústria e no uso do dia a dia, no uso doméstico. Segundo a Agência Nacional de Águas, 12% dessa água boa está em território brasileiro. A ONU fala em 20%, tem outros órgãos que falam em 8%. Vamos usar os dados oficiais. 12% da água boa do planeta está no território brasileiro. O problema é que essa água não está distribuída de forma homogênea. Onde é que tem água para valer no Brasil? Lá na Bacia Amazônica e no Aquífero Guarani. O Aquífero Guarani é um dos maiores reservatórios de água doce subterrânea do mundo. Só que é uma água doce subterrânea da anterior que eu falei. Essa do aquífero não só dá para explorar, como já está sendo explorada. E aí, veja bem, a maior parte da água está na Amazônia. Só tem um problema. Na Amazônia moram menos de 5% da população brasileira. Conclusão óbvia, a população brasileira que está concentrada na faixa litorânea, resultado, tem muita gente onde tem pouca água e muita água onde tem pouca gente. E aí, meu querido, a chapa esquenta. Resultado, começamos aí apesar da disponibilidade de água no Brasil ser uma das melhores do mundo, nós estamos vivendo uma crise hídrica. Quais as explicações para isso? Vamos lá. Comumente a gente ouve na televisão que é falta de chuva. Gente, claro que deu aí algumas variações pluviométricas no país, mas não pode colocar a culpa em São Pedro. Então vamos lá. Número 1, o povo brasileiro melhorou de condição de vida. À medida que a gente melhora a nossa condição social, a gente consome mais recursos naturais, entre eles água. Aí você está imaginando, porra, só porque eu melhorei de vida eu consumi mais água? Não, gente, você consumiu produtos, e produtos para serem fabricados precisam de água. Você consumiu alimentos para serem produzidos precisam de água. Então em toda a cadeia produtiva há o consumo de água. E olha que curioso, que a maioria não sabe. Quem mais consome água no planeta não somos nós. No nosso dia a dia, no uso público. Quem mais consome água é a agropecuária. 84% da água consumida é na agricultura e na pecuária. 84%. A indústria consome 7%. E nós, no dia a dia, no uso público, usamos apenas 90%. Então, no final das contas, quem tem menos culpa no cartório somos nós, nessa história do dia a dia. Mas, considerando que a gente come produto agrícola, que a gente consome produto industrializado, a gente consome água em toda a cadeia produtiva. Então, aumentou o consumo, aumentou o desperdício de água. Para vocês terem uma ideia, 40% de toda a água captada pelas nossas distribuidoras de água, 40% se perde no meio do caminho. Entre a captação e a chegada à torneira, 40%. Tentem imaginar quantos milhões e milhões a gente está literalmente jogando pelo ralo. Então tem que diminuir o que, galera? O desperdício. E olha que curioso, galera. A gente tem que diminuir o desperdício, mas não é isso que está acontecendo. A gente desperdiça 40% quando a ONU considera aceitável apenas 15%. Então, o uso inadequado da água, o uso inadequado do solo, com o desmatamento, principalmente das matas ciliares, contribuindo para o assoreamento dos rios, e o uso intenso da água para gerar energia nas hidroelétricas, levou à crise. Imagina que está aqui, ó, o reservatório cheio da usina hidrelétrica. Para gerar energia, a água tem que passar aqui para movimentar a turbina. Resultado, isso aqui é o reservatório, olha lá, ó. Movimentou a turbina, a água diminuiu.
a gente está consumindo cada vez mais energia. E para gerar energia, consome-se água. Logo, diminui o reservatório das hidrelétricas. Então, tudo está relacionado ao excesso de consumo, ao desperdício e ao desmatamento nas áreas de nascente, fazendo com que não haja a sobrecarga dos nossos recursos. Qual a solução, então? Por parte nossa, usar de forma racional, usar de forma sustentável. E por parte do Estado, criar políticas públicas para a proteção dos mananciais das nascentes, principalmente na área de expansão urbana desordenada, investir em saneamento. O nosso esgoto quase todo é jogado nos rios sem tratamento, é merda e mijo, poluindo tudo mesmo, e essa água, se o esgoto fosse tratado, ela poderia ser reutilizada facilmente no abastecimento, e acima de tudo, o Estado também tem que criar políticas educativas para combater o desperdício e para preservar, para incentivar o uso racional. É isso aí, galera. Essa é a questão hídrica. Senhores, nosso segundo assunto é referente à economia brasileira. E eu vou usar aqui linguagem chula. A chapa tá esquentando, galera. Em 2014, o Brasil cresceu apenas 0,1. Como eu costumo brincar, é porque o computador não aceita 0,0, senão teria sido isso mesmo. 0,1 é um crescimento insignificante, pífio, inexistente. Em outras palavras, o Brasil não cresceu. Lembra que o PIB de 2014, o resultado é divulgado nos 3 meses do ano seguinte, então foi divulgado agora em 2015. Foi um dos países que menos cresceu no mundo, a gente só está ganhando da Rússia, considerando os BRICS, o grupo dos países emergentes. Para piorar tudo, somado ao baixíssimo crescimento, ao crescimento quase zero, nós estamos com uma inflação em alta e uma taxa de juro em alta. Então todos os indicadores econômicos mostram que o Brasil passa por uma situação extremamente difícil. Tá bacana? Para piorar ainda mais, agora no mês de abril, saiu o prognóstico do FMI a respeito das economias mundiais para o ano que vem. E não é nada interessante. O FMI está dizendo que o Brasil vai ter um crescimento negativo. Então a gente vai entrar em recessão plena mesmo. E esses indicadores de taxa de juros e de inflação que já são ruins ficarão ainda piores. Para você não achar que é perseguição do FMI, o próprio governo brasileiro, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, divulgada agora na primeira quinzena de março, apontou para o mesmo sinal. O Brasil, galera, deve ter inflação para 2016 de 7,8%, quando o centro da meta é de 4,5%, aceitando 6,5%. Ou seja, o máximo que a inflação pode ir é até 6,5%, e o próprio governo brasileiro está dizendo que ela vai chegar a 7,8%. E o PIB, que foi de 0,1%, a previsão é que ele seja de menos 0,1%. Ou seja, meus senhores, nós vamos andar para trás. Nosso país está passando por um momento difícil. É uma crise mundial, mas aqui, por vários fatores, a crise é ainda, o que, galera? Pior. Logo, a perspectiva é essa. Dias piores virão e o Brasil só deve voltar a retomar o crescimento em 2017. Então, meu irmãozinho, cuidado com suas prestações, com seu carnê das Casas Bahia. Segura a onda, meu irmão. O outro assunto importante para nós, ocorrido agora no dia 11 de abril, é a Cúpula das Américas. A Cúpula das Américas, galera, é uma reunião da OEA, a Organização dos Estados Americanos, que é o organismo regional mais antigo do mundo. A OEA efetivamente foi criada em 1948. E qual é o objetivo? Integrar os países do continente americano, manter a paz, manter a justiça, manter a ordem. Mas principalmente aumentar a cooperação e a integração entre os países da região. E todos os anos a OEA se reúne. Hoje, na OEA, nós contamos com 35 países membros. E o mais importante, Cuba, que estava suspensa desde 63, cuja suspensão foi extinta em 2009, mas mesmo assim ela nunca mais tinha participado. Cuba participou da Cúpula das Américas, que aconteceu onde? Lá no Panamá. Então, além da presença de Cuba, o que foi relevante nessa reunião? Lá, Obama e Raul Castro, presidente cubano, se encontraram e os dois, apertaram as mãos. Lembra que eu falei no Veras News anterior? Que desde dezembro do ano passado, os dois presidentes, Raul Castro e Barack Obama, estão buscando uma reaproximação a fim de reatar as relações diplomáticas e as relações econômicas. Isso está cada vez mais intenso. Então apertaram as mãos, bateram um papo, e isso é algo fantástico, mostra que eles dão sinais
de reaproximação. Mas eu vou relembrar para você, porque se você errar isso nas provas, eu vou dar na sua cara. Não reatou ainda, os dois ainda estão com relações diplomáticas cortadas, o embargo econômico dos Estados Unidos, a ilha dos castristas ainda está valendo. Então não acabou nem o embargo econômico. Presta atenção que eles vão querer te enganar na prova dizendo que o embargo econômico acabou. E outra coisa importante lá na Cúpula das Américas foi o encontro entre presidente Dilma e Barack Obama. Os dois estavam aí com as relações meio turbulentas desde aquele caso lá atrás, quando a NSA, a Agência de Segurança Americana, estava fazendo espionagem no mundo todo e uma das pessoas mais espionadas do planeta era a presidenta Dilma. Lembre-se que naquela ocasião a Dilma ia viajar para os Estados Unidos numa visita oficial e a visita foi o que, galera? Suspensa. Pois bem, Dilma e Obama se encontraram, bateram um papo, foi muito bacana e a única coisa produtiva disso está marcada para o dia 30 de junho a visita da presidenta Dilma aos Estados Unidos. Está passando da hora disso acontecer, dessa birra continuar, porque os dois países sem conversar é prejuízo para os dois. Não vai achando que nessas visitas o presidente vai lá para passear, não. Acordos comerciais são fechados, delegações inteiras acompanham, empresários, industriais, então é algo importante para fomentar a cooperação tecnológica, o comércio e a economia dos dois países. Tá aí. Isso foi a Cúpula das Américas. Senhores, agora no mês de abril, um importante acordo foi assinado entre as potências mundiais e o Irã. Vamos entender esse caso. É a questão nuclear do Irã. O Irã desenvolve há muito tempo um programa nuclear sem autorização da ONU. Lá na ONU, quem diz se um país pode ou não pode desenvolver um programa nuclear é a Agência Internacional de Energia Atômica. Essa agência então fiscaliza, inspeciona e diz se o programa nuclear dos países é seguro ou não. Ela dá autorização. E a Agência Internacional de Energia Atômica e o Conselho de Segurança da ONU não autorizam o programa nuclear do Irã. Mesmo assim, ele vem metendo ficha, porque diz que o seu programa nuclear tem fins pacíficos. O Irã diz que só quer gerar energia e fazer pesquisas medicinais. Pouca gente acredita nisso, principalmente Estados Unidos e Israel, que são contrários a esse programa nuclear, porque dizem que o Irã quer mesmo é fazer uma bomba atômica para sapecar Israel. Tá bom. Como o Irã desenvolve esse programa nuclear sem autorização, o Conselho de Segurança da ONU, o órgão mais importante da ONU, aplicou várias sanções ao Irã, impedindo que ele comercialize petróleo suficientemente, impedindo que empresas mundiais forneçam algumas tecnologias para o Irã com medo de que ele use essas tecnologias para fazer a bomba atômica, confiscando o investimento de bancos iranianos no exterior. Então uma série de sanções que de certa forma atrofiam a economia iraniana e colocam o país numa situação delicada. Tudo bem? Nos últimos 4 anos apareceu o grupo G5+1 ou G6. G5+1 ou G6. Quem é esse G5+1? São os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, mais a Alemanha. E aí volta um pouquinho. O Conselho de Segurança, que é o órgão mais importante da ONU, ele é formado por 15 membros. Desses 15, 10 são provisórios e 5 são membros permanentes. Esses membros permanentes têm poder de veto, eles são as potências nucleares do planeta, é a galera que participou ativamente e que saiu vitoriosa, direto ou indiretamente, da Segunda Guerra Mundial. Quem são esses membros? Vai aparecer aqui na telinha, ó. Recife, tá aqui para você. R de quem? Rússia. E de Estados Unidos. C de China. I de Inglaterra, claro que pode botar Reino Unido. E F de França. Recife são os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Esses caras, mais a Alemanha, que não é uma potência militar, mas é uma potência econômica respeitada, então iniciaram há alguns anos aí a negociação com o Irã. E finalmente eles assinaram um acordo agora no mês de abril de 2015. E o que é que diz esse acordo resumidamente? O Irã vai diminuir sua capacidade de enriquecimento de urânio de tal maneira que ele não tenha condições de desenvolver uma bomba atômica. Tá aqui, ó. 2/3 das centrífugas de enriquecimento de urânio serão desligadas. Um reator nuclear iraniano vai ser desmontado, a galera vai desmontar mesmo, e as agências internacionais poderão inspecionar as instalações nucleares do Irã. Quem é que faz a inspeção? A Agência Internacional de Energia Atômica. Em outras palavras, o Irã quer dar legalidade ao seu
programa. E com a diminuição dessa capacidade de enriquecimento, ele vai ter capacidade de gerar energia, mas fica com a capacidade quase impossível de fazer uma bomba atômica, amenizando a situação. E em troca, essas potências que propuseram o acordo irão acabar com o embargo econômico ao Irã e o país poderá voltar a agir normalmente aí no comércio internacional. Fechou? Programa nuclear do Irã, isso tem grande chance de cair na nossa prova. Meus queridos, eu não poderia deixar de falar nesse programa das manifestações que aconteceram no dia 12 de abril. Vamos lá. É a segunda etapa daquelas manifestações que já tinham acontecido lá no mês de março. Foram organizadas por meio das redes sociais, como todas as outras manifestações do Brasil, e mostrando a importância das novas tecnologias como ferramenta de mobilização popular e exercício da cidadania. Lembre-se, a qualquer momento isso vai ser tema de redação, o uso das redes sociais e das novas tecnologias como ferramenta de mobilização popular e exercício da cidadania. Tá lá. Essas manifestações foram menores que a do mês anterior. Menos gente foi às ruas, o que não descaracteriza as manifestações. Foi lá toda uma mobilização democrática, as pessoas foram lá vestidas de verde e amarelo. E como sempre, claro, que tem lá a Rede Globo como principal meio de marketing e tudo mais. Isso é parte da Globo, não vai cair em prova de concurso, então volta para a parte que vai cair. O que eles queriam nessas manifestações? O de sempre. Segundo eles, estavam lá exigindo que era uma luta permanente contra a corrupção no Brasil. E todos nós exigimos. Muitos dos exigiam o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E alguns manifestantes idiotas, repito, idiotas mesmo, defendiam uma intervenção militar. No dia que os militares deram um pau de arara num cara desse, ele vai entender o que é intervenção militar e nunca mais vai falar uma idiotice dessa. Tá aí, são as manifestações, o país está mobilizado e vamos ver se isso vai ter continuidade ou não. Fechou? Encerra aqui o nosso Veras News, agradecendo ao Danilo e a Aninha, que são nossos produtores aqui. Eu vou botar uma foto deles para vocês lá no Facebook. Um abraço a todos, boa prova a todos, principalmente aqueles que vão fazer agente penitenciário aqui em Brasília neste domingo que se aproxima. E vale sempre a pena assistir os 3 últimos programas. O que cair na prova, nós teremos acertado aqui. Um beijo a todos e até o próximo Veras News.